Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos diretamente ao livro do profeta Daniel. Vamos ao capítulo 8 do livro. Daniel, capítulo 8. Não é fácil tratar deste capítulo, desta profecia, Daniel, capítulo 8. E mesmo se tivéssemos mais oportunidades aqui, nós não esgotaríamos de modo algum os temas e os significados que se encontram neste capítulo. Então, meu objetivo com vocês nesse último encontro da série é fornecer alguns caminhos para que vocês pesquisem por si mesmos acerca do capítulo 8, da profecia do capítulo 8 do livro. Então, eu vou pensar alguns elementos, já que são muitos, para a nossa reflexão e estudo nesta noite. Nós tínhamos parado no verso 9, não é isso? Nós estudamos a primeira parte da profecia, desde o verso 1 até o verso 9. Paramos aqui no verso 9. Ficamos de avançar dos versos 9 até o verso 14. Então vamos fazer a leitura e logo em seguida refletir em alguns pontos. Verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos fazer uma pequena oração. Santo Deus, suplicamos o Teu Espírito nesse momento. Fique conosco, abra nossa mente e coração para a recepção da sua palavra, em nome de Jesus, amém. No começo do capítulo, Daniel apresenta dois grandes símbolos: o símbolo do carneiro, com os dois chifres, desiguais, assimétricos, e o símbolo do bode, com o chifre grande entre os olhos. A função do intérprete é analisar a simbologia e identificar os referentes históricos dos símbolos. Nós estudamos aqui no nosso último encontro e vimos que com o carneiro, com os dois chifres, o profeta está representando o império dos medos e dos persas. E com o símbolo do bode, ele está representando o império greco-macedônico, a Grécia do período helenístico. Isto é claro, isto é um ponto de consenso entre os intérpretes, porque o próprio anjo intérprete, o próprio anjo assistente, Gabriel, decodifica esta porção da simbologia. Veja, mais uma vez comigo, o verso 20.
na sessão reservada à interpretação. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. E o verso 21, o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o seu primeiro rei. Verso 22, o fato de ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Então veja que até este ponto nós alcançamos um consenso. Os intérpretes das profecias bíblicas concordam até aqui. Até aqui a profecia é significativamente clara. O carneiro com os 2 chifres representa o Império Medo-Persa, império que sucedeu à Babilônia, o Império Neobabilônico, na sequência histórica. E o bode, que obtém vitória sobre o carneiro, representa a Grécia, representa o Império Greco-Macedônico. O grande chifre que o bode possuía, representa o seu primeiro rei, que nós identificamos como a fase unificada do Império Grego, sob o controle de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. O verso 22 diz que, ao ter sido quebrado, ou seja, a monarquia unida, a monarquia unificada, o Império Alexandrino chegou ao fim com a morte de Alexandre e a morte de seus sucessores imediatos, seu irmão e depois seu filho póstumo. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo. E vimos que a história testifica desta quádrupla divisão do Império Greco-Macedônico. Alguns anos após a morte de Alexandre, mais especificamente no ano 301 a.C., na Batalha de Ipsos, a 4ª batalha entre os diádocos, entre os generais sucessores de Alexandre, o reino foi dividido em 4 reinos menores, em 4 reinos helenísticos. Reinos gregos, sob o controle dos gregos, mas que não tinham a mesma força que tinha o Império Alexandrino, que tinha a monarquia unida. Veja que o verso 22 fala que aqueles 4 chifres que se levantaram no lugar do chifre grande que foi quebrado, representam 4 reinos. É muito comum entre nós identificá-los com os generais de Alexandre: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Porém, o texto diz que os 4 chifres que se levantaram na cabeça do bode grego representam 4 reinos. Portanto, não são os indivíduos que estão em foco aqui, mas as casas dinásticas por eles iniciadas. Então, podemos dizer que havia um chifre Seleucida, representando aí toda a dinastia dos Seleucidas, na Síria. Havia um chifre ptolomaico, representando todos os Ptolomeus que governaram o Egito. E aqui um ponto interessante, né? A dinastia dos Seleucidas foi constituída de 26 reis, 26 monarcas. Todos eles estão incluídos em um desses 4 chifres, o chifre da divisão Seleucida, do Império de Alexandre. No Egito dos Lágidas, no Egito ptolomaico, 16 faraós com o título de Ptolomeu se assentaram no trono, inclusive as Cleópatras. Não foi só uma, como nós geralmente enfatizamos aí, né, nos cursos de história. Então, quando o texto diz que 4 chifres se levantaram na cabeça do bode grego, quando o chifre grande fora quebrado,
e que eles representam 4 reinos, nós precisamos entender de modo mais corporativo essas entidades. O referente histórico não é Cassandro, o indivíduo, não é Ptolomeu, ou Seleuco, ou Lisímaco, como indivíduos, como generais de Alexandre apenas, mas toda a casa dinástica, os reinos helenísticos que surgiram da divisão do Império Alexandrino. Quando chegamos ao verso 23, o anjo intérprete vai agora falar sobre o chifre pequeno, aquele outro que surgiu, mencionado lá no verso 9. E ele diz o seguinte, no verso 23, mas no final do reinado deles, ou como noutras versões, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei, duro de semblante, de feroz catadura, de feições fechadas, e especialista em intrigas. Quando este rei de feroz catadura, que é o chifre pequeno, se levanta, conforme a primeira frase do verso 23, no final do reinado deles, ou no fim do seu reinado. Do reinado de quem? Qual é o antecedente? Aí dentro do verso 22. Dos 4 reinos helenísticos que surgiram após a fragmentação do Império Alexandrino. Esse é um ponto interessante. O poder representado pelo chifre pequeno se levanta para cumprir o seu protagonismo na história no final do reinado deles, quando os prevaricadores acabarem. Depois que os 4 chifres greco-helenísticos cumprirem seu papel na história. Este é um ponto interessante, porque nós queremos localizar aqui a ascensão desta entidade histórica, representada pelo símbolo enigmático do chifre pequeno. E na interpretação, Gabriel diz que o chifre pequeno, o rei de feroz catadura e especialista em intrigas, se levantará no final do reinado deles, dos reinos helenísticos, que restaram do Império de Alexandre. Ele continua no verso 24 dizendo, grande é o seu poder, ainda se referindo à figura do chifre pequeno, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Os irmãos sabem que há 2 grandes hipóteses para a identificação deste poder. Nós temos a tese grega e a tese romana. Os que defendem a tese grega ensinam que esta figura, o chifre pequeno, é um poder grego que se levanta, que se origina de um dos 4 chifres da divisão do Império Grego. Mais especificamente, eles identificam o chifre pequeno com a figura de um rei sírio, de um rei grego da Síria Seleucida, da dinastia de Seleuco, o 8º da linhagem, o rei Antíoco IV Epifânio, ou Epífanes, que governou sobre a Síria do ano 175 a.C. até o ano 164 a.C. Eu me lembro como se fosse hoje. Vocês também, né? Então, para muitos dos intérpretes preteristas e alguns futuristas que pertencem a essas escolas de interpretação,
a figura do chifre pequeno, o chifre pequeno simboliza, representa a carreira político-ideológica de Antíoco IV Epífanes, o 8º rei da Síria Seleucida, principalmente por causa de seu projeto helenizante, por causa de suas campanhas helenizantes sobre os judeus, por causa da perseguição que ele promoveu contra os judeus no 2º século antes de Cristo, e por causa da profanação ao templo de Jerusalém que ele promoveu. Como a profecia diz que o chifre pequeno perseguiria os santos, o povo de Deus, pisaria, oprimiria o exército dos céus, o povo de Deus, e lançaria por terra o lugar do santuário, profanaria o santuário, esses intérpretes entendem que esta é uma forma simbólica de representar a carreira helenizante, blasfema e perseguidora deste rei grego, Antíoco IV Epifânio. Isto é a tese grega, esta é a tese grega. Já a tese romana, defendida por muitos historicistas, inclusive nós, adventistas do 7º dia, oficialmente, identifica o símbolo do chifre pequeno com uma entidade histórica romana, não grega, e como um sistema coletivo de poder, um reino e não um rei individual, como no caso da tese grega, no caso de Antíoco IV Epifânio. A maioria dos adventistas entende que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, representa praticamente a mesma coisa que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. Com a diferença de que lá no capítulo 7, o chifre pequeno representava o sistema papal, que alcançou o apogeu de sua supremacia durante a Idade Média. E no capítulo 8, o chifre pequeno é visto como Roma, em suas duas fases, tanto pagã quanto papal eclesiástica. Então, no capítulo 7, a quarta besta, a quarta fera que se levanta das águas, representaria especificamente Roma pagã. E o chifre pequeno que ela traz sobre a sua cabeça representaria Roma papal, o papado medieval. No capítulo 8, o chifre pequeno, que segundo a interpretação historicista dos adventistas, não brota na cabeça de nenhuma fera aqui, pelo menos não é identificada, representa Roma em suas duas fases, tanto pagã quanto papal. O chifre pequeno do capítulo 8 representa o que o animal, a quarta fera, os 10 chifres sobre a cabeça e o chifre pequeno representam. Aqui, todo esse conjunto seria representado pela figura única do chifre pequeno. Então, quando nós lemos o verso 24, que diz: grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo, nós precisamos pensar seriamente em quem essas especificações se cumprem. Antíoco IV Epifânio cumpre as especificações da profecia? Ou estamos aqui diante da figura de Roma, em suas duas fases, tanto pagã quanto papal? Roma imperial e Roma eclesiástica estão em foco aqui. Vamos continuar então a interpretação. No verso 25, por sua astúcia, ainda se referindo ao chifre pequeno, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Antíoco IV Epifânio cumpre bem as especificações da profecia?
ou estamos aqui diante do poder romano? Antíoco IV Epifânio possuía grande poder e força, como é dito no início do verso 24, causou estupendas destruições, prosperou, fez tudo o que era de sua vontade, destruiu os poderosos e o povo santo, fez prosperar o engano, se engrandeceu até contra o príncipe dos príncipes, foi quebrado sem esforço de mãos humanas. Nós precisamos pensar acerca destas coisas. Quem cumpre as especificações da profecia? E aí as duas grandes alternativas, há outras, mas são inexpressivas. As duas grandes alternativas é Antíoco IV Epifânio, o rei Seleucida, que perseguiu os judeus e profanou o templo de Jerusalém, profanou ali a partir do ano 167 a.C., ou Roma, tanto em sua fase pagã quanto papal. Esses são pontos que eu quero que os irmãos reflitam cuidadosamente. Eu comecei pela leitura da interpretação, mas agora eu vou voltar ao texto da visão em si, para nós refletirmos na simbologia, decodificarmos um pouco a simbologia. Então, convido os irmãos a irem comigo até o verso 8, para nós analisarmos alguns símbolos. O verso 8 fala sobre o final da carreira do chifre, do bode grego, representando o império, a monarquia unificada, o império alexandrino. O texto começa dizendo: o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força, algumas versões colocam no auge de sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. Nós sabemos pelas fontes históricas que foi exatamente no zênite de sua força que a monarquia unificada que Alexandre construiu entrou em declínio. Alexandre Magno morreu aos 33 anos, em 323 a.C., e deixou um império que ia desde a Península Balcânica, podemos dizer, desde a Grécia até a Índia. Deixou um vasto império para ser agora administrado. Certamente, ninguém tinha a mesma capacidade de administrar um tão vasto império como Alexandre tinha. Por isso o império não demorou muito tempo de modo unificado e logo se fragmentou em 4 reinos helenísticos. Continuando o verso 8. Quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. No nosso último encontro, nós falamos sobre esta expressão: em seu lugar saíram. O verbo hebraico, a forma verbal hebraica utilizada aqui para sair, que é o verbo alá, significa subir. É o mesmo verbo, é a mesma forma verbal usada dentro desse capítulo, no verso 3, para descrever os chifres do carneiro medo-persa. Lá no final do verso 3 diz: um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu, alá, por último. É um verbo apropriado para descrever um crescimento vertical. Apropriado para descrever o crescimento de um chifre na cabeça de um animal. Então, no verso 8, quando diz: em seu lugar subiram 4 chifres notáveis, os irmãos precisam pensar que quando chega o verso 9, que na tradução, pelo menos na que eu estou utilizando aqui, aparece o verbo sair novamente, 2 verbos hebraicos diferentes estão sendo utilizados. No verso 8, Daniel diz que 4 subiram no lugar daquele grande que foi quebrado. No verso 9, de um deles
saiu. Agora, um novo verbo, uma outra forma verbal hebraica é utilizada. Não é subiu um chifre pequeno, mas saiu. Yatsar, diferente do verbo alá, que aparece para representar o crescimento dos chifres do carneiro medo-persa e dos chifres do bode grego. Yatsar, que aparece no verso 9, é utilizado muitas vezes na Bíblia hebraica, sempre com esse sentido primário de sair, de se locomover sob o espaço geográfico. Em geral, é usado para se referir ao movimento de tropas, de exércitos. Então, o verso 9 está falando da saída do chifre pequeno, e não da subida de um chifre. Vamos usar essa expressão assim, ok? Ainda no verso 8, é dito que subiram em seu lugar 4 notáveis. Lembre-se que essa palavra chifres, que aparece aí no verso 8, também não consta no texto original hebraico, certo? É verdade que ela está subtendida, mas o que Daniel de fato escreveu, o que nós encontramos no texto hebraico original, é: em seu lugar saíram 4 notáveis para os 4 ventos dos céus. A palavra chifre não aparece materialmente no texto, ela está subtendida. O que subiram no lugar do chifre quebrado foram 4 notáveis, ok? Para os 4 ventos dos céus. Um outro detalhe interessante é que a palavra chifre, que aparece ao longo do texto, ao longo de todo o capítulo, no texto hebraico é um substantivo feminino. Por isso que algumas traduções preferem ponta ao invés de chifre. Fala-se da ponta pequena ao invés do chifre pequeno, para manter aí pelo menos uma correspondência de gênero, do gênero gramatical. Esse detalhe vai nos ajudar mais na frente por questões didáticas. É dito que os 4 notáveis subiram Alá, na cabeça do bode grego, e se dirigiram para os 4 ventos dos céus. Estão vendo aí? A palavra céus está, de fato, no plural, no texto hebraico, para os 4 ventos dos céus. Vimos que a expressão ventos dos céus aqui é o idiomatismo. Se refere aos quadrantes do mundo, se refere às direções cardeais, se refere aos pontos cardeais, às direções do mundo. Os 4 chifres que subiram na cabeça do bode grego se dirigiram nessas 4 direções para os 4 ventos, para o vento leste, para o vento oeste, sul e norte. Ok? Aí o verso 9, que é o verso aí que tem gerado algumas complicações, diz assim: e de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Por essa tradução que eu estou utilizando aqui, a coisa está resolvida. De onde saiu Yatsá, o chifre pequeno, o enigmático chifre pequeno? Segundo essa tradução, saiu de um dos chifres, de um dos 4 chifres da divisão do Império Grego. Acontece que no texto original hebraico, a palavra chifres não aparece também aqui no verso 9, no início do verso 9, certo? O que nós temos no hebraico é: de um deles saiu um chifre pequeno. O tradutor aqui já entendeu que o antecedente de deles é chifre, e colocou: de um dos chifres saiu o chifre pequeno. Mas no texto original hebraico nós temos: de um deles saiu um chifre pequeno. E aí nós nos apercebemos de uma ambiguidade aqui, logo no início, na primeira linha do verso 9. Se no texto hebraico nós temos: de um deles saiu um chifre pequeno, nós devemos perguntar: quem é o antecedente gramatical de deles? Porque no verso 8 nós temos 2 possibilidades. Impede igualdade aqui. É por isso que há uma ambiguidade. O deles pode se referir aos chifres, aos 4 notáveis que subiram na cabeça do bode grego, ou
deles pode se referir aos 4 ventos dos céus, para onde aqueles 4 chifres se dirigiram. Por isso a pergunta, né? De onde saiu o chifre pequeno? De onde vem o chifre pequeno? Ele veio de um deles. De um deles, quem? De um dos chifres ou de um dos 4 ventos dos céus? De uma das 4 direções do mundo. E aí muito papel e tinta tem sido gastos na tentativa de solver esta aparente dificuldade, essa dificuldade aqui, né? A maioria dos intérpretes adventistas, da década de 80 para cá, prefere a interpretação de que o chifre pequeno saiu de um dos 4 ventos dos céus, que seria um antecedente gramatical da palavra deles, do sufixo pronominal deles, mais próximo, que é o que está aí no finalzinho da linha da última linha do verso 8. Essa é uma posição que os eruditos têm defendido da década de 80 para cá. Os pioneiros adventistas aceitavam a tradução de um dos chifres. Por exemplo, o Uriah Smith, que foi o deão da interpretação profética dentro do movimento adventista, defendia que o chifre pequeno é um poder romano que entrou dentro do cenário profético a partir de um dos chifres do bode grego, a partir de um dos chifres helenísticos. Ou seja, Roma entra dentro do foco da profecia ao assumir o domínio, o controle, ao conquistar um desses chifres. E aí ela salta para dentro do cenário profético. Nesse caso, o Uriah Smith identifica como chifre macedônico. Então, Roma controla a Macedônia, famosa batalha de Pídina, em 168 a.C., e a partir do controle sobre o chifre macedônico, que nesse caso estava sob o controle de Cassandro, no momento da divisão, Roma entra dentro do cenário profético e começa sua interação com o povo de Deus, com Israel. E aí ele fala também da data de 161 a.C., para se referir à aliança judaica, a aliança dos judeus com os romanos, aí por volta desta época. Então, para um número significativo dos nossos pioneiros, não havia qualquer dificuldade em entender o chifre pequeno como um poder romano saindo de um dos 4 chifres do bode grego, mais especificamente da dinastia do chifre, que representa aqui a dinastia Antigônida, o chifre que originalmente foi encabeçado por Cassandro, um dos generais de Alexandre. Então, quando o texto diz que de um dos 4 chifres do bode grego saiu o chifre pequeno, para o Uriah Smith e outros pioneiros adventistas, significa simplesmente que Roma entra na história, interage com o povo de Deus, começa a, de fato, ter um protagonismo histórico, profético, a partir do seu controle, a partir do domínio obtido de um desses 4 chifres, nesse caso o chifre macedônico, ok? Outros preferem aí, talvez um dos outros 3, para servir aí de trampolim para a entrada de Roma na profecia. Então a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que esse pensamento, que é o pensamento tradicional adventista, de ver o chifre pequeno romano como tendo saído de um dos 4 chifres do bode grego, de um dos reinos helenísticos, foi muito aceito durante muito tempo e ninguém via qualquer problema nesta forma de interpretar. Da década de 80 para cá, os eruditos perceberam essa ambiguidade no hebraico, procuraram aí procurar uma alternativa, uma explicação que mantivesse a harmonia entre os gêneros no hebraico. Veja que coisa interessante. Verso 9 diz, de um deles. No hebraico nós temos de uma, no feminino, deles, no masculino.
de uma deles. E aí, hoje se entende que há um paralelismo sintático de gênero aqui. Uma tese defendida pelo Dr. William Shea tenta mostrar que há um paralelismo sintático de gênero. O uma se refere a ventos, que é feminino no hebraico, e deles se refere a céus, que é um masculino plural no hebraico. E há uma literação aqui, há toda uma questão literária que sustenta a tese do William Shea. Então, nós não teríamos como entrar em detalhes técnicos aqui, mas, em tese, o deles aqui nem é chifre, nem é ventos, o deles aqui é céus. E o uma é que se refere a ventos, de acordo com esse ponto de vista atualmente defendido. Não seria nem uma coisa nem outra, né? O deles aqui não se referiria a ventos, se referia a céus. Então, a leitura seria de uma deles. Vamos colocar aqui uma palavra feminina para substituir ventos, que é o masculino gramatical, né? Vamos colocar aqui ventania, que é feminino, certo? Então, seria de uma ventania deles, dos céus, que viria o chifre pequeno. Seria esta visão defendida por muitos eruditos do hebraico, alguns hebraístas, teólogos adventistas, como Gerhard Hazel, William Shea e outros eruditos contemporâneos. O que eu estou querendo dizer para os irmãos, para não entrar nos tecnicismos aqui, é que quer você aceite que o chifre pequeno, Roma, saiu de um dos chifres do bode grego ou de um dos 4 ventos dos céus, o resultado será praticamente o mesmo. Se você defende que Roma saiu de um dos chifres, você está dizendo não que ela se originou historicamente ali, você está dizendo que ela entrou no cenário profético a partir do controle assumido de um desses 4 chifres do bode grego. Se você defende que é de um dos 4 ventos dos céus, que estaria mais em harmonia com o texto hebraico, né, você está dizendo que Roma viria de uma das posições geográficas de um dos quadrantes do mundo. Então, a discussão não levaria a muita coisa diferente aqui. Nós não estamos obrigados a aceitar que o chifre pequeno, mesmo que tivesse saído de um dos 4 chifres do bode grego, é um poder grego. Nós não estaríamos obrigados a essa conclusão, ok? Agora veja aí o final do verso 9. É dito que o chifre pequeno, ou como traduz Gerhard Hazel, de pequenos começos, que depois ele se torna grande, né? Semelhante ao do capítulo 7, que é chamado também de chifre pequeno, mas depois se torna mais robusto, mais forte do que os seus companheiros, do que os outros 10, inclusive arranca 3 diante de si. Esse chifre de pequenos começos, ou que vem da pequenez, se torna grande. O texto diz, se tornou muito forte. E aí, aquela palavra, aquele verbo, né, gadal, que falamos no nosso último encontro. O carneiro medo-persa se engrandece, cresce, torna-se forte, né? Gadal. O bode grego torna-se muito forte, ou se engrandece muito. E aqui o chifre pequeno se torna muito forte. Há um debate entre os linguistas se o termo forte aqui, que é uma palavra hebraica complicada, significa realmente forte. Mas não importa. O ponto defendido aqui é que o termo gadal, tornar-se forte, ou crescer, engrandecer-se, é usado 3 vezes para se referir ao chifre pequeno, enquanto é usado uma única vez para o carneiro medo-persa e usado uma única vez para o bode grego. O que dá a impressão de que o chifre pequeno é um poder maior do que o carneiro medo-persa e o bode grego, o que não se aplicaria a Antíoco IV Epifânio. De modo algum, seu poder transcendeu a todo o Império Medo-Persa e a todo o Império Greco-Macedônico, né? De modo algum. O texto diz que o chifre pequeno se tornou muito forte para 3 direções, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E aí a pergunta, Antíoco IV Epifânio tornou-se muito forte para o sul, em suas campanhas contra o Egito? Ele se tornou muito forte para o Oriente, em suas campanhas militares contra
a Armênia, contra a Pártia, contra os Medos. Ele se tornou muito forte para a terra gloriosa. Aqui uma referência, a maioria dos intérpretes pensa assim, a Palestina. E aí, quando vamos para as páginas da história, nós vemos que os resultados das campanhas de Antíoco, nessas direções geográficas, foram ínfimos. É verdade que ele obteve algumas conquistas contra o sul, contra o Egito, mas não conseguiu tomar Alexandria, capital do Egito. Quando estava para invadir Alexandria, recebeu ordem do Senado romano de recuar, de voltar para o Oriente, e obedeceu. Nas suas campanhas para o Oriente, ele obteve algumas. Ele foi bem sucedido ali na direção da Armênia, para a Média, mas não conseguiu vencer os partas e morreu em uma dessas campanhas para o Oriente. E no tocante à Terra Gloriosa, o que Antíoco fez foi impor sobre os judeus uma perseguição por causa de um programa de helenização forçada dos judeus, profanou o templo de Jerusalém, oferecendo animais impuros sobre o altar, talvez levantando até uma estátua de Zeus Capitolino sobre o templo de Jerusalém, mas estimulou a revolta dos macabeus e os judeus expulsaram os exércitos sírios da Palestina. Foi, na realidade, o único período, desde o cativeiro babilônico, que os judeus desfrutaram de independência nacional, quando derrotaram as tropas de Antíoco. E aí eu pergunto para os irmãos, será que ele se tornou realmente muito forte para o sul, para o Egito, de onde saiu sob ordens de Roma, para o Oriente, quando foi morto na batalha contra os partos, e para a terra gloriosa, para a Palestina, quando apenas estimulou a revolta dos macabeus e a independência dos judeus? Não parece que isso se cumpre bem com Antíoco IV Epifânio. Mas se cumpre bem com Roma. Roma se tornou realmente muito forte para o sul, para o Egito, já no ano 168 a.C. Roma protegeu o Egito da invasão de Antíoco, quando pediu para que ele retornasse para a Síria. Roma se tornou forte para o Oriente, que obteve controle sobre a Síria Seleucida, e para a Terra Gloriosa, para a Palestina. Lembre-se que Jesus nasceu num período em que César Augusto, imperador de Roma, controlava toda a Palestina. Então se aplica muito bem a Roma. Roma fez do Egito uma província romana no ano 30 a.C. A Síria tornou-se província romana no ano 63 a.C., 64 a.C., e a Palestina no ano 63. Então se cumpre bem com Roma. Roma se tornou, de fato, muito forte para o sul, para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Há até um debate entre os estudiosos se a expressão Terra Gloriosa é a tradução correta do termo hebraico. No hebraico tem apenas para a glória, não para a terra gloriosa. Por causa, talvez por influência do capítulo 11 do livro de Daniel, em que aparece a expressão terra gloriosa, para se referir a Jerusalém, os intérpretes, os tradutores, verteram dessa maneira. Mas no texto hebraico aqui temos apenas essa expressão, para a glória. E alguns hebraístas, como Hazel, por exemplo, defendem que houve uma confusão aqui dos escribas, no tocante a algumas vogais do hebraico. Mudando apenas algumas vogais, a palavra hebraica significaria norte, ao invés de glória. E a versão dos 70, a Septuaginta, traduz norte. Então a tradução seria, tornou-se forte, muito forte para o sul, para o oriente e para o norte, indicando que o chifre pequeno veio do ocidente. Logo não poderia também ser Antíoco, que veio do oriente. Ok? O verso 10 diz: cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Note que o chifre pequeno não se expande apenas horizontalmente em suas campanhas político-militares, nas direções sul, oriente e norte, ou para a terra gloriosa, a depender da tradução. Ele cresce, nesse caso arrogantemente, até ao exército dos céus,
até o exército dos céus. O verso 10 diz que alguns do exército e das estrelas ele lançou por terra e pisou. E aqui é importante entender o que é o exército dos céus. Claro que o chifre pequeno, como uma organização humana, como uma entidade humana, não cresceu literalmente até atingir o exército celestial. E o exército celestial aqui também não deve ser entendido literalmente como o sol, a lua e as estrelas. Embora tenha alguns intérpretes que defendem que exército dos céus aqui se refere de fato ao sol, à lua e às estrelas, e que o chifre pequeno, de alguma forma, se aproximaria do exército dos céus em cultos pagãos, em adoração aos astros. Uma espécie de religião astral. Mas não é o caso aqui. Então, a expressão exército dos céus não deve ser interpretada literalmente, como uma referência astronômica. Não. O que seria, então, exército dos céus? Alguns entendem metaforicamente, como uma referência aos anjos. Os anjos são chamados de exército celestial, em outras passagens das Escrituras. Mas como o chifre pequeno, como uma entidade humana, poderia crescer até alcançar o exército celestial, os anjos, lançar por terra e pisá-los? Pelo menos isso não parece ser possível, né? E a terceira opinião sobre o exército dos céus é que é um símbolo do povo de Deus. A expressão dos céus aqui é um substituto para o nome de Deus. O exército de Deus, ou o exército de Yahvé, o exército dos céus, seria uma referência simbólica ao povo de Deus na terra. E é uma forma muito apropriada, né, de se referir ao povo da aliança, ao povo obediente às leis de Yahvé, assim como os exércitos celestiais, em termos literais, observam suas leis fixas e invioláveis. Quando nós lemos a parte da interpretação dada pelo anjo Gabriel, né, esse ponto fica claro, porque lá no verso 24, no final do verso 24, diz que o chifre pequeno destruirá os poderosos e o povo santo. Na visão simbólica, é dito que ele crescerá até atingir o exército dos céus e lançar alguns do exército das estrelas por terra. Na interpretação, Gabriel diz que ele destruirá os poderosos e o povo santo. Há um debate aí se o exército dos céus e as estrelas se referem à mesma coisa ou se são duas coisas distintas. Um bom número de intérpretes entende que se refere à mesma coisa. Então, a melhor tradução aí no verso 10 seria: cresceu até atingir o exército dos céus. Um símbolo do povo de Deus na terra. Há alguns do exército e das estrelas, essa conjunção que aparece aí, e não teria uma função aditiva, como se estivesse acrescentando algo diferente. Estrelas como algo diferente do exército, mas teria uma função epesegética, teria uma função apositiva ou explicativa, de modo que a tradução seria: a alguns do exército, isto é, das estrelas, lançou por terra e os pisou. Seja como for, fica claro que esse poder humano persegue o povo de Deus, aqui representado pelo exército celestial, ok? No livro auxiliar da lição da Escola Sabatina sobre Daniel, do professor Elias Brasil, tem um trecho, na página 84, que diz o seguinte: essa é uma representação adequada das perseguições promovidas pelo papado contra os que ousavam discordar dele. Nas cruzadas, cristãos albingenses e valdenses foram perseguidos. A Inquisição também espalhou a perseguição desde a Espanha até a América Latina, sem mencionar o massacre dos huguenotes no dia de São Bartolomeu. Então aqui ele identifica este crescimento arrogante do chifre pequeno contra o exército dos céus, contra o povo de Deus na terra,
como uma referência às perseguições religiosas promovidas pelo papado, principalmente durante a Idade Média. O verso 11 diz: engrandeceu-se, Gadal novamente, até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército dos céus representa o povo de Deus na terra, que foi oprimido, que foi perseguido, que foi pisado pelo chifre pequeno. Isso nos lembra a atuação do chifre pequeno do capítulo 7. O que é que diz em 7:25? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos, eles serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, tanto o chifre pequeno do capítulo 7, como o chifre pequeno do capítulo 8, oprimem os santos. Perseguem os santos do Altíssimo. No capítulo 7, ele persegue os santos do Altíssimo. No capítulo 8, ele atinge, cresce até atingir o exército dos céus, lança por terra e os pisa. No verso 11 diz que ele se engrandeceu até ao príncipe do exército. Como? No final do verso 11 diz: tirando dele o sacrifício diário e deitando abaixo o lugar do seu santuário. Quem é o príncipe do exército? Com certeza não é o sumo sacerdote Onias III, lá da época do rei Antíoco IV Epifânio, como alguns teólogos preteristas defendem. O sumo sacerdote que foi deposto do cargo. O chifre pequeno, Antíoco IV Epifânio, segundo a tese grega, se levantou contra o príncipe do exército, quando, depois do cargo, o sumo sacerdote judeu Onias III. Isso na visão de alguns preteristas. Mas claro que para nós historicistas, Roma é que está sendo representada pelo chifre pequeno. Aqui é dito que o chifre pequeno se engrandeceu até o príncipe do exército dos céus. O príncipe do exército celestial. Quem é o príncipe do exército celestial? A maioria dos intérpretes de todas as escolas entende que Deus está em foco aqui. O próprio Yahvé está em foco aqui. Esse chifre pequeno, esse poder perverso, maligno, se levantaria contra o próprio Deus, contra o príncipe do exército celestial. Quer você interprete o chifre pequeno como Antíoco ou Roma, o príncipe do exército é visto como Deus, pela maioria dos intérpretes. E esse poder maligno se levantaria contra Deus. Não necessariamente de modo direto, mas se levantaria contra Deus. Na porção da interpretação, é dito que ele, no final do verso 25, que ele se levantaria contra o príncipe dos príncipes. O príncipe do exército celestial é o príncipe dos príncipes. Para nós, historicistas, não há dúvida de que estamos aqui diante da figura de Jesus Cristo, o Messias Rei. Roma, tanto em sua fase pagã, como em sua fase papal, se levantou contra o Messias Rei Jesus Cristo, contra o príncipe dos príncipes, contra o príncipe do exército celestial. Em sua fase pagã, Roma se levantou diretamente contra Cristo, em sua fase encarnada. Lembre-se que foi sob a sentença de um governador romano, Pôncio Pilatos, que Jesus Cristo foi condenado à morte, e morte de cruz, na época do imperador romano Tibério César. E certamente, Roma papal também se levantou contra o príncipe do exército celestial. Embora não tenha sido de modo literal, direto aqui, como foi no caso de Roma pagã. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Quem é o príncipe do exército? Nós entendemos que é uma referência a Jesus Cristo. Dentro do livro de Daniel, quem é
este príncipe? Estamos aqui no capítulo 8. Se nós formos para o capítulo 9, nós encontramos a famosa profecia das 70 semanas. No verso 25 é dito, 9:25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quando vamos para o verso 26, depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. O verso 27 diz que o príncipe fará firme aliança com muitos por 1 semana. É verdade que uma outra palavra hebraica é usada aqui, para se referir ao príncipe, na profecia das 70 semanas. Daniel capítulo 8, quando fala do príncipe do exército, ou príncipe dos príncipes, o termo ali é Sar, enquanto que no capítulo 9, Nagid é o termo utilizado para se referir ao príncipe ungido. Há uma questão teológica em torno dessa diferença nos vocábulos. Daniel utiliza o termo Sar para se referir ao príncipe em sua condição celestial, e utiliza Nagid para se referir ao príncipe em sua condição humana, em sua condição terrestre. Não tenho tempo para desenvolver esse ponto aqui, mas aí eu posso indicar literatura para os irmãos que tiverem interesse depois. Quando nós vamos para o capítulo 11 de Daniel, que é uma profecia muito interessante, bem mais difícil do que essa que estamos trabalhando aqui do capítulo 8, nós encontramos algumas informações interessantes. No verso 21, Daniel 11, verso 21, é dito, depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Nós entendemos que um poder romano está em foco aqui. E o que ele fará? Verso 22, as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebradas, como também o príncipe da aliança. E o termo Nagid é utilizado aqui, só aqui e nas 70 semanas. Portanto, este ponto aqui da profecia do capítulo 11 de Daniel refere-se à morte de Cristo na cruz, quando fala que o príncipe da aliança seria quebrantado, seria morto, ungido. Isso na profecia das 70 semanas. Se nós avançarmos na leitura, ainda do capítulo 11, chegando no verso 31, agora já se referindo, em nossa opinião, à fase papal de Roma, é dito, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Isso faz conexão com o capítulo 8, que estamos estudando aqui. Apenas para vocês perceberem aí o avanço do verso 22, que fala da morte de Cristo na cruz, sob a sentença de Roma, e o verso 31, que já fala de uma fase bem posterior à morte de Cristo. Depois, muito depois do episódio morte, ressurreição e ascensão, aparece ali a figura daquele rei que profana o santuário, que tira o sacrifício diário e impõe a abominação desoladora, depois da morte de Cristo. Se a referência era Antíoco IV Epifânio, deveria ser antes de Cristo, 2 séculos antes de Jesus nascer. Mas segundo o texto é colocado para o futuro. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a leitura é exatamente esta. Veja, por exemplo, o texto de Apocalipse, capítulo 13, onde João fala da figura da besta que se levanta do mar. No capítulo 13, no verso 5, falando sobre a besta, diz, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. João está no final do 1º século da era cristã, não está olhando para trás 2 séculos,
para o período dos Macabeus, para a época em que Antíoco IV Epifânio governou. Está olhando para o futuro, falando da ascensão da besta apocalíptica. E diz que ela vai oprimir os santos, vai ter autoridade para oprimir os santos por 42 meses, que é o mesmo que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A atuação hegemônica do chifre pequeno de Daniel 7. Ele continua no verso 6 dizendo: e ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o santuário, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Melhor tradução: e os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele está olhando para o futuro. A besta abre sua boca para blasfemar o tabernáculo, o santuário. Que santuário é este? É o santuário de Jerusalém que Antíoco profanou 2 séculos antes de Cristo? É o templo de Herodes que foi destruído e não ficou pedra sobre pedra no ano 70, que foi destruído pelos romanos? João está no ano 96 depois de Cristo. Não havia mais santuário terrestre, mas está falando de uma besta que se levantaria no futuro, que abriria sua boca em blasfêmias contra o santuário. Uma clara alusão a Daniel capítulo 8, que fala que o chifre pequeno atacaria o santuário e lançaria por terra. O santuário de quem? Do príncipe do exército. Lembre-se que o chifre pequeno faria 2 coisas contra o príncipe do exército: tiraria dele o sacrifício diário, e o lugar de seu santuário, do santuário do príncipe, seria deitado abaixo. Embora príncipe do exército seja um título político, militar, esse príncipe do exército tem um santuário, e o lugar de seu santuário é deitado abaixo pelo chifre pequeno. Portanto, é um príncipe sacerdotal. Retornemos ao capítulo 8 de Daniel. Aí alguém poderia dizer: mas como é que fica então essa questão da identidade do príncipe? Ele é chamado de Sar, né? o príncipe, no capítulo 8, e no capítulo 9 ele é chamado Nagide, o príncipe da aliança, também é chamado assim no capítulo 11. Se vocês prosseguirem dentro do livro de Daniel, vocês verão que aparece a figura do príncipe como sendo um ser celestial. No capítulo 10, Gabriel fala de Miguel, um dos primeiros príncipes. O vosso príncipe. E no capítulo 12, verso 1, é dito que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então, o príncipe do exército aqui, ou o príncipe dos príncipes, é uma referência a Miguel, um personagem celestial. Quando vamos para o Antigo Testamento, fora do livro de Daniel, e nos perguntamos: aparece algum príncipe dos príncipes, ou um príncipe do exército, como um ser celestial? Em 2 passagens. Isaías capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Josué, capítulo 5, nós encontramos a passagem mais impressionante. Eu quero até ver essa passagem com os irmãos. Josué, capítulo 5. O contexto dessa passagem é muito interessante. Josué era o substituto e sucessor de Moisés. Moisés estava morto. O povo, depois de peregrinar pelo deserto 40 anos, estava nas imediações de Canaã. Estava na fronteira para tomar posse da terra. A primeira cidade que eles deveriam conquistar era Jericó. E o capitão Josué estava preocupado, pensando sobre como seria tomar posse da terra prometida. No capítulo 5, verso 13, relata-se a visita de alguém a Josué. O verso 13 diz: estando Josué ao pé de Jericó, lembre-se que no capítulo seguinte é o relato da destruição de Jericó, levantou os olhos, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe:
és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Quem é esse príncipe do exército do Senhor, diante de quem Josué se prostrou e adorou? Não é o Senhor que está sendo mencionado aqui, mas o príncipe do exército do Senhor, e que é digno de adoração. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Verso 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Um episódio como este, e uma ordem como esta, só ocorre uma vez na Escritura, fora dessa passagem. No evento da sarça, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo da escravidão egípcia. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Agora, quando Josué estava para fazer o povo entrar na terra prometida, Deus convoca Josué através do príncipe do exército do Senhor. E a ordem foi: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. A atitude de Josué diante deste homem é muito interessante. Se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Nós entendemos que esta mesma figura é a que aparece em Daniel, capítulo 8, o príncipe do exército, contra quem o poder representado pelo chifre pequeno se levanta. Daniel 8, verso 11, diz que o sacrifício diário dele, do príncipe do exército, foi tirado pelo chifre pequeno. Algumas traduções colocam: por ele foi tirado, pelo chifre pequeno. De fato foi pelo chifre pequeno, mas não diz de quem foi tirado. Isso levou até alguns dos nossos pioneiros a entenderem o sacrifício diário aqui, ou contínuo, o tamide, como sendo uma referência ao paganismo, que seria tirado para ser colocado o papado. Mas, na realidade, o diário ou contínuo aqui pertence ao príncipe do exército, e dele foi tirado pelo chifre pequeno, pelo poder do chifre pequeno. Veja 8, verso 11 com atenção. Dele tirou o sacrifício diário. Quem tirou? O chifre pequeno tirou dele. Dele quem? Do príncipe do exército. Tirou dele o sacrifício diário. Lembrando que a palavra sacrifício não existe no original hebraico, certo? É um acréscimo dos tradutores. O que aparece é o termo ha-tamid. Tamid precedido de um artigo, que aparece aí nas escrituras aproximadamente 30 vezes, um pouquinho menos. E quando aparece precedido de artigo, sempre está se referindo a alguma coisa conectada ao santuário, aos ritos do santuário. Mas não necessariamente ao sacrifício diário, ao sacrifício regular, da manhã e da tarde, os holocaustos. Poderia se referir aos pães da proposição, poderia se referir ao incenso, poderia se referir ao azeite, que mantinha as lâmpadas do castiçal acesas, se referia ao serviço diário, inclusive o sacrifício. Talvez a melhor tradução aqui seria, o melhor entendimento aqui seria o serviço diário. O chifre pequeno tirou do príncipe do exército o serviço diário, o seu serviço regular de ministração no santuário. Nesse caso, nós entendemos como sendo o santuário celestial e não o templo terrestre, ok? Aí eu não teria tempo para demonstrar esses pontos aqui. Vamos só revisar e os irmãos vão estudando por si mesmos. Daqui a alguns dias eu vou ministrar um treinamento completo sobre Daniel 8, então lá eu vou online, quem tiver interesse, procure, e lá eu vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas palavras com mais profundidade. O chifre pequeno tira do príncipe o diário, serviço regular de ministração celestial, e o lugar do seu santuário é deitado abaixo. Esse é um ponto interessante. A palavra lugar que ocorre nesse verso, o termo makom no hebraico, significa o alicerce, o fundamento. Ou seja, o próprio alicerce, o próprio fundamento do santuário foi lançado por terra, foi deitado abaixo. Aí alguns perguntam como o poder papal, aqui representado pelo chifre pequeno, poderia fazer tal coisa.
se a referência é ao santuário celestial, como pensam os adventistas. Como ele poderia lançar o próprio Macon, o próprio fundamento, o próprio alicerce do santuário celestial por terra? Claro que nós entendemos isso metaforicamente. O termo Macon aparece na Bíblia hebraica 17 vezes. Das 17, 16 vezes se refere ao santuário, a morada de Deus, seja na terra ou o santuário celestial onde Deus habita. Em 2 ocasiões, dentro do livro de Salmos, se refere ao fundamento do trono de Deus. E é dito que justiça e juízo são o Macon do seu trono, são o fundamento do seu trono. E é claro que é num sentido metafórico. Como o Macon, o alicerce do trono da divindade, pode ser justiça e juízo. Claro que nós entendemos isso no sentido metafórico, que é provavelmente o caso aqui. E aí seria interessante ver todas essas passagens para nós entendermos melhor. O que o chifre pequeno fez foi um ataque espiritual ao santuário celestial. Dizer que ele lançou por terra e pisou, ou que ele deitou abaixo o próprio fundamento do santuário celeste, é dizer que ele atacou os fundamentos metafóricos, espirituais, o alicerce principiológico do santuário. Como isso aconteceu? Segundo a teologia adventista, isso ocorre quando o chifre pequeno cria na terra um santuário com um sistema humano de obras meritórias e de intercessão, de modo que viesse a eclipsar da mente dos adoradores a ministração diária, a intercessão diária de Cristo no santuário original, no santuário celeste. O chifre pequeno destrói o próprio fundamento do santuário celestial, no sentido metafórico, na mente dos adoradores, quando cria uma contraparte terrestre, uma paródia do plano de salvação. Ou seja, um santuário terrestre com sacerdotes humanos, ministrando um esquema de obras meritórias humanas, com intercessão da Virgem e dos santos, e com confissão auricular, com outras doutrinas que, de alguma forma, deturpam a adoração verdadeira e ofusca da mente dos adoradores Cristo em seu santuário, Cristo, o príncipe, em seu serviço diário no céu. É nesse sentido que o chifre pequeno, como poder papal, tira do príncipe do exército o seu diário, o seu tamide, o serviço contínuo de mediação, e lança por terra, pisa o próprio fundamento do santuário celeste. E no verso 12 é dito: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, novamente a palavra sacrifício não aparece, com o diário, com o tamide, por causa das transgressões. Há duas formas de traduzir esse verso, certo? E aí nós não teríamos tempo de vê-lo aqui. Mas alguns eruditos creem que esse exército que aparece aí no início do verso 12 não é o mesmo exército que foi pisado, foi atacado pelo chifre pequeno nos 2 versos anteriores. Alguns creem que esse é um exército maligno que foi entregue ao chifre pequeno. E aí, os argumentos linguísticos para defender essa tese, os irmãos verão em outra oportunidade. O exército lhe foi entregue, vamos partir do pressuposto de que é o mesmo exército, mas esse artigo definido não aparece aqui no texto hebraico. O exército lhe foi entregue com o diário, ou seja, o povo de Deus e o serviço contínuo de Cristo no santuário estavam agora sob o poder do chifre pequeno, por causa da transgressão. As preposições desse verso são muito difíceis de serem traduzidas. Aqui aparece na minha Bíblia, por causa das transgressões. Alguns traduzem em transgressões. Por causa das transgressões? De quem? Do chifre pequeno ou do próprio povo de Deus? E por isso foi entregue nas mãos do chifre pequeno. Aí tem várias correntes interpretativas para esse ponto aqui. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Veja que o chifre pequeno deita por terra a verdade. Alguns nos acusam de espiritualizar o verso anterior, que diz que ele deitou o Macon do santuário, o próprio fundamento do santuário. Mas aqui é dito que ele deitou por terra a verdade, no sentido metafórico também, em sua luta, em seus ataques contra a verdade. Dr. William Shea e outros estudiosos do hebraico entendem o termo verdade como sinônimo de lei aqui, que mantém um paralelo com o chifre pequeno do capítulo 7, que diz que ele mudaria os tempos e a lei. Atacar a verdade é a verdade da Torá, da lei de Deus. É dito que o que ele fez prosperou.
Aí vem o verso 13, os dois santos conversando entre si, e um deles pergunta: até quando durará a visão do sacrifício diário? Novamente a palavra sacrifício não ocorre, e alguns traduzem: até quando durará a visão do diário ou do contínuo? Eu não vou entrar mais nesses detalhes aqui, mas apenas relembrando aos irmãos que não aparece no texto hebraico a expressão visão do contínuo, certo? Essa relação genitival não ocorre no texto hebraico, certo? Não há uma relação de construto aqui entre os substantivos hebraicos. Na realidade, o que o anjo pergunta é: até quando durará a visão? Razon, que é um termo hebraico para se referir à visão inteira, desde o carneiro, passando pelo bode, os chifres, os 4 chifres e o chifre pequeno. Até quando durará a visão? O diário ou o contínuo, a transgressão assoladora. Não é até quando durará a visão do contínuo. O anjo não está perguntando até quando duraria o ataque do chifre pequeno ao contínuo do príncipe do exército. A pergunta é mais abrangente: até quando durará a visão toda, desde o carneiro medo-persa até aqui, o contínuo, a transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário, o exército, a fim de serem pisados. Então, as 2.300 tardes e manhãs que vêm como resposta, abrange toda a razão, toda a visão e os elementos mais importantes nela: o contínuo, a transgressão assoladora, o ataque contra o exército e contra o santuário, certo? Estou dizendo isso porque, se nós calcularmos as 2.300 tardes e manhãs, desde 457 a.C., lá com o decreto de Artaxerxes I, até 1844, século XIX, isso aí não é a duração, 2.300 anos, não é a duração do ataque do chifre pequeno papal contra o contínuo. Essa é a duração de toda a visão. E quando nós lemos o texto hebraico com atenção, nós vemos que é isso que acontece. Até quando durará a razão, a visão toda, que inclui o contínuo, a transgressão assoladora, o exército e o santuário sendo pisados. Seriam os elementos mais dramáticos aí no final da visão como um todo. E o verso 14, a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs significa 2.300 dias. Tarde e manhã é uma referência ao Gênesis, aos dias do Gênesis. Só aparece ali na Escritura. Os hebreus não falavam assim sobre os dias. Quando eles se referiam a tempo, eles não falavam: isso aí vai durar 2.300 tardes e manhãs. Não, durava 2.300 dias. Ou no máximo 40 dias e 40 noites, 3 dias e 3 noites. Mas tarde e manhã só aparece lá no relato do Gênesis. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Uma referência aqui aos dias do Gênesis. Então, aquela tentativa de alguns preteristas de forçar o texto para se adequar à interpretação grega, a tese macabeia de Antíoco IV Epifânio, tentando dividir o número para 1150, ao invés de 2.300, né, não se encaixa aqui, certo? E aqueles que acham que tardes e manhãs são referências aos holocaustos diários também estão enganados. Em toda a Bíblia, os holocaustos diários são chamados de manhã e tarde. Os holocaustos da manhã e da tarde, não tarde e manhã nessa sequência que aparece aqui. Sequência que só ocorre lá no relato do Gênesis. Há 2 pontos que também ocorrem dentro do contexto do santuário, que é quando fala das lâmpadas que são acesas, o azeite que era trocado, e a nuvem que acompanhava Israel durante a peregrinação do deserto, que se convertia em uma coluna de fogo à noite. Então, ali também aparece a expressão tarde e manhã, mas não é uma referência diretamente aos holocaustos contínuos. Então, a referência é a 2.300 dias mesmos, certo? E que nós aplicamos o princípio dia-ano, cada dia equivalendo a um ano, cada dia profético, simbólico, representando um ano. Então, teríamos 2.300 anos, se contar do período dos persas, do carneiro medo-persa, quando começa a razão, e avançarmos 2.300 anos, a depender do ponto de início ali, para nós é 457 a.C., decreto de Artaxerxes, para reconstruir Jerusalém, chegaremos à data de 1844. E aí ficaria confirmado o pensamento adventista, se nós, evidentemente, trabalharmos cada ponto desse com mais cuidado e atenção. O que não é o caso aqui, porque estou apenas fazendo uma revisão para os irmãos. Há um debate aí sobre
no verso 14, sobre a palavra santuário, que não é a mesma que aparece anteriormente e que é lançada por terra, né? E há um debate sobre o termo purificado. Nos últimos minutinhos que eu tenho aqui, eu vou finalizar falando um pouquinho sobre o termo purificado. O santuário será purificado depois do período de 2.300 dias. Nós entendemos que é a purificação do santuário celestial que está em foco aqui, certo? Que ocorreu em 22 de outubro de 1844. Com relação ao termo purificado, nós temos aqui a forma verbal, a palavra tzadak é utilizada aqui. Na realidade, aqui aparece a forma verbal passiva, nifal, o termo nitzdak, que tem como significado primário justificado. Então, alguns preferem traduzir: o santuário será justificado. Outros traduzem: será restaurado. Restaurado de quê? Do ataque do chifre pequeno, segundo o contexto aqui, que alguns chamam a atenção, e não purificado, como num dia de expiação antitípico dos pecados dos santos que para lá foram transferidos, como nós defendemos. Existem várias razões para nós mantermos o ponto de vista que mantemos, e que aqui se refere a uma purificação do santuário, uma purificação dos registros dos pecados dos santos que para lá foram transferidos. Eu não teria tempo agora mais de falar sobre isso, mas sugiro que os irmãos estudem isso atentamente. Finaliza-se então ali a interpretação do anjo no verso 26, dizendo: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Se você está achando aí que é difícil esse tema, contente-se lendo o verso 27, quando o profeta Daniel diz: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então não é um tema fácil, o tema do capítulo 8, mas sugiro que os irmãos continuem estudando esse capítulo e os irmãos vão avançar com certeza na compreensão. Há muita literatura publicada pela igreja, boa literatura sobre a nossa interpretação desse capítulo, que é a interpretação verdadeira. Não há uma alternativa que seja viável, pelo menos nenhuma das que existe aí no mercado livre das ideias me convence. O pensamento adventista aqui realmente é um pensamento que tem fundamentação exegética, que é bem fundamentado. Então não há dúvida para nós de que Cristo está, o príncipe do exército celestial, está ministrando no santuário de cima, no santuário celestial. Hebreus capítulo 8 diz que temos um sumo sacerdote que ministra no santuário não feito por mãos humanas, não desta criação, mas no santuário celestial. Durante séculos, sua obra de mediação no primeiro compartimento do santuário celeste foi eclipsada por esse poder blasfemo e perseguidor. Depois de um prazo profético, ao se cumprirem as 2.300 tardes e manhãs, começou a obra de purificação no santuário celestial, que nós identificamos com o paralelo do capítulo 7 de Daniel com um juízo investigativo. Ou seja, está ocorrendo agora a purificação do santuário celestial. E o juízo de investigação está avançando. E Cristo está realizando sua última obra em nosso favor. Em breve, o Senhor deixará o santuário. Em breve, o Senhor sairá do santuário, concluirá sua última obra de mediação e juízo investigativo pré-advento. E em breve, Ele voltará para nos buscar. Nossos nomes, em algum momento, serão passados em revista perante o sumo sacerdote celestial, perante as inteligências superiores do universo criado. E espero que sejamos inocentados pelos méritos de Cristo no juízo. Amém. Espero que sejamos vindicados, porque será muito triste se, depois de todo o processo de juízo, nos sobrevier o veredito: pesado fostes na balança e foste achado em falta. Queira Deus que possamos ter
ter os nossos pecados, nossos registros de pecados apagados definitivamente dos livros dos céus, que possamos passar pelo juízo de investigação e pelos méritos de nosso Salvador crucificado e ressurreto, possamos herdar a salvação e o reino que Ele preparou para nós. Amém. Esse é o nosso pensamento e a nossa oração. Amém.